Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso terceiro episódio do Lições de Casa. Educação, família e conversas que importam. E hoje vamos receber aqui uma convidada muito especial. A gente vai bater um papo sobre um assunto que a gente considera essencial falar aqui no nosso podcast, Michele. Hoje a gente vai falar sobre o maior diagnóstico atual da educação: pais ausentes. Exatamente. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa extremamente ocupada e que mesmo assim arruma tempo para cuidar dos filhos. Porque essa conversa é exatamente sobre isso, sobre presença, sobre rotina, sobre construção de um legado. Que é uma família que a gente conhece muito bem, né, Michele, por Exatamente. estar conosco há alguns anos. E essa pessoa que a gente vai apresentar hoje é uma mãe de um aluno, que a Michele vai falar um pouquinho mais sobre essa apresentação. Michele, eu vou falar da parte profissional dela um pouquinho, antes de a gente mostrar para as pessoas, né? Porque a gente está muito feliz de recebê-la aqui, né? Porque é realmente uma mãe que é muito ativa na nossa escola, que uma ajuda mãe que muito, né? inspira. Uma mãe que inspira, é uma pessoa que realmente tem uma vida profissional bem agitada. Ela é médica, né, formada pela Universidade de Marília, em São Paulo, dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, com atuação há mais de 15 anos nessa área clínica e estética. Ela também é professora, né, na área de medicina também, na Universidade AFIA, Educação. Então, super, hiper, ultra ocupada. E Michelle vai falar um pouquinho também da parte que ela é mãe, né, Michelle? Exatamente, mas hoje a gente não vai receber a médica, nós vamos receber a mãe, Vanessa Gurgel, mãe de 3 lindos filhos, Pedro, Adriana e Gabriel, que nós temos o prazer de conviver com Adriana e Gabriel há muitos anos. E hoje a gente quer saber, doutora Vanessa, primeiro seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite, estamos muito felizes com você aqui. Obrigada ao Juvenal e à Michele e ao Colégio Gauss, né, por essa incrível atitude. Eu acho, assim, de suma importância, porque realmente minha vida é muito corrida, mas nem por isso eu deixo de ser presente na vida dos meus E a filhos. nossa ideia do nosso podcast, Lições de Casa, doutora Vanessa, é exatamente trazer para as famílias o que a gente encontra de dificuldade dentro da escola, trazer exemplos para que as pessoas Isso, falem, poxa, se essa pessoa pode, eu também posso. Né? Que exatamente. as pessoas conheçam um pouquinho da história da família de vocês, para que entendam da dificuldade que é realmente Isso, ter uma vida profissional, uma vida de mãe, criar 3 filhos. Na sua situação ainda tem um filho que demanda cuidados especiais. Então, assim, as pessoas entenderem que é uma opção isso. isso, Né? com Criar certeza. bem um filho, acompanhar os filhos é muito mais do que ter tempo. É uma opção para fazer isso acontecer. É. E esse convite vem exatamente em cima disso aí, Michele. Para que ela venha bater esse A papo conosco. gente sempre busca convidar pessoas que inspiram as outras. A nossa intenção não é fazer um momento de explicar assim, você precisa fazer desse jeito, mãe, você precisa fazer desse jeito, pai. É trazer histórias que inspiram as outras pessoas, né? E você é uma pessoa muito inspiradora. Obrigada. Então, vamos falar da Vanessa mãe. Hoje, doutora Vanessa, como você se definiria como mãe? É uma vida muito agitada. Eu falo que hoje eu consigo levar minha filha até para academia, né? Eu acordo muito cedo, né? Eu falo até que eu madrugo. E eu cheguei um dia para minha filha, filha, você não queria malhar comigo? Até comentei, né, com a Adrianinha. E ela fez, claro, mãe, eu quero um tempo com você, a mais seria incrível. E eu duvidei. E aí eu pensei, nossa, seria incrível eu levar minha filha. E até hoje acho que já faz uns 6 meses que eu costumo ter esse horário de manhã cedo com ela, de segunda a sexta. Então, esse horário para ela já foi excepcionalmente maravilhoso. Quando eu volto da academia, eu encontro o Pedro. E aí já é um outro tempo com ele. Eu vou ver como é que ele está, converso com ele vai para a escola, que é o tempo que ele vai para a escola. Nisso, à noite, é a hora do Gabriel. Então, assim, é prioridade, igual a gente falou. A gente tem que ter tempo e quando tem esse tempo, a gente tem que aproveitar com a criança, conversar com ele, ver as dificuldades, ver se está acontecendo alguma coisa, perguntar como é que foi a escola, né? Eles chegam na escola, vão falar com a gente, dar um beijo. Eu pergunto como é que foi, se está tudo bem. Eles mostram nota, mostram para a gente cobra, né? Como é que foi, saiu a nota, não saiu, porque tem benefícios, como a gente também tem algo que a gente faz se não atingir a meta. Ah, é Né? verdade. Então é mais ou menos assim. Foi muito legal você falar dessa ideia da Adrianinha mesmo, assim, de te acompanhar às 5h30 da manhã, porque a gente vê assim, os pais
às vezes mexe em mundos e fundos para poder se adaptar, para ter o horário com o filho. Mas muitas vezes também a gente pode trazer o filho para Pros perto da nossos gente, horários, né? Lá em casa, por exatamente. exemplo, o João Gabriel também, lá em casa todo mundo acorda às 5 horas da manhã. A gente acorda às Olha, 5 da manhã, a gente toma ali o pré-treino, todo mundo junto, a gente toma aquele cafezinho ali rápido e vai todo mundo para academia. É uma hora que a gente até já se cumprimenta, dá bom dia, e às vezes o João já vai exatamente. para a faculdade, já vou para o trabalho, e aí você já traz a Adriana para esse momento, Exatamente. E uma né? coisa que eu achei muito legal, que eu vi a evolução dela como pessoa. Assim, ela é uma pessoa muito mais fechada. Era. É verdade. É. Hoje ela chega na academia, ela fala oi com mais de 20 pessoas que até eu fico assustada. Como que ela mudou? Porque ela tinha. A primeira vez que ela foi para academia comigo, ela tinha vergonha. Ela, mãe, eu não vou ficar ali só, não. Aí ela ia para onde eu ia. Hoje, meu Deus, ela é super tranquila, fala com todo mundo, é feliz, faz tudo. E antes de ir embora, que o motorista pegar ela lá embaixo, ela vai lá, tô indo, vai para a escola, vem de bem com a vida. Eu acho que é muito bom a gente ver o tempo de qualidade, porque muitas mães e muitos pais pensam que é preciso muito tempo para conhecer os filhos. E, na verdade, não precisa muito tempo. O que você precisa é de tempo de presença, Isso. né? Tempo de qualidade. De qualidade. E eu digo exatamente. tempo de presença porque às vezes a gente fica tão envolvido, vou almoçar com meu filho, mas aí você tá no telefone, você tá Isso. prestando atenção em outras coisas e não tá tendo uma conversa verdadeira. Isso. E o que faz efeito são as conversas verdadeiras, são as conversas cheias de presença, né? Esses Exatamente. momentos são muito importantes. Isso aí que o Michele falou é bem legal, até para as pessoas entenderem. Assim, eu vejo muito no meu Instagram alguns pais falando com relação a não ter tempo suficiente para cuidar dos filhos. Mas o que é um tempo suficiente? Exatamente. É assim, é 1 hora? É 2 horas? É passar uma tarde? É só É. almoçar? E o que a Michelle chamou atenção é exatamente para isso. Assim, o tempo que você passa com seu filho tem que ser um tempo de presença, um tempo É. dedicado a ele. Ah, eu tô aqui com meu filho resolvendo coisas do trabalho, mexendo no celular, e não é a mesma Não é coisa, a mesma né, coisa. doutora Vanessa? Então, Isso. esse tempo da academia com a Adriana já é um tempo de De qualidade. qualidade. E eu vi a evolução dela, como que foi importante ela ir comigo. Eu acho que ela era muito tímida. E agora ela melhorou bastante nessa parte. E até você como exemplo, que você é uma pessoa Exatamente. muito assim, né, comunicativa. Comunicativa, ela Ela, vê. o Exatamente. exemplo arrasta mesmo, né? Que legal. Exatamente. E a gente foi falando assim logo de cara da Adriana, do Pedro e tudo. Mas a gente estava batendo papo aqui antes de começar. E a gente está falando desse desafio que você, né, ficou grávida, descobriu que eram trigêmeos, né? Foi um susto muito grande. Um susto E aí, imenso. quando você veio, que nasceram os meninos, o Pedro veio com Com um problema, pós-parto. Foi um pós-parto, né? pós-parto, né? Na realidade, eles foram prematuros, né? E aí a gente percebe que isso causa uma mudança muito grande, Muito. né, no ambiente familiar. E eu queria saber, assim, de você, assim, qual foi a lição que você teve, assim, com o Pedro na família? Você até comentou que ele é um menino que ensina muito vocês, É, né? é. Como é que é essa relação aí? Primeiramente, eu vou falar para todo mundo, assim, não foi fácil, né? Assim que eu soube que eu ia ter 3 crianças, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Porque a gente que é médico não tem aquele tempo total com uma criança. Imagine 3 de uma Uhum. vez. Imagina. Isso não é nem só o tempo, tem que ter dinheiro Exatamente. É E apoio. verdade. e apoio, isso. Então, para mim, isso já foi assim. E agora, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente mudou de cidade, né? A gente morava em capital e o Adriano recebeu uma proposta para a gente vir para aqui. A gente veio e eu vim. Eu descobri que eu estava grávida quando eu estava vindo para cá. Então, eu vim grávida e agora, como que essa louca vai morar em outra cidade, longe da família, grávida de 3? Longe, não tinha nenhum familiar aqui? Nenhum familiar. Meu Deus. Então, assim, para mim foi um grande desafio. Foi, assim, dizer, eu sou forte, eu vou vencer, né? Então, a gente veio, eu não sabia nem onde eu ia morar, não sabia de nada, e deu tudo certo a princípio, porque a gente tinha o costume de trabalhar todos os dias em Natal, tinha qualidade de vida muito ruim, apesar de ser uma cidade incrível, a gente não ia na praia, só trabalhava. E quando a gente vinha para aqui, a proposta que o Adriano teve foi o que os dois produziam em Natal, um só ia produzir. Eu estava grávida de trigêmeos e era uma gravidez de alto risco, que eu sabia que eu ia ter que parar logo, né? Então foi muito difícil porque assim, tudo era novo para mim. Porque a cidade não conhecia ninguém, não tinha família. E assim, a gravidez de alto risco, ela lhe dá medo. Pelo fato de eu também conhecer o que acontece com o corpo da mulher. Aham, tem isso, Eu né? pensei em fazer ginecologia antes da dermatologia. Então, eu tive medo de não dar conta até do tamanho da barriga.
até os 7 meses, que foi quando chegou. 28 semanas e 4 dias foi quando eu tive os 3, né. Então eu passei a gravidez inteira com medo de morrer, pra você ter noção, pelo fato do tamanho da barriga. Eu achava que eu ia explodir. Roupa não cabia, eu não conseguia levantar direito da cama, eu pedia ajuda para levantar da cama. Então as coisas básicas eu não conseguia fazer. Olha o desafio que foi para mim, uma pessoa extremamente independente, que não pega ajuda de ninguém, que faz de tudo, tudo sozinha. Eu não conseguia, sinceramente, levantar de uma cama no final, tinha que pedir alguém me puxar. Nossa. Então foi assim, foi muito difícil. Depois, quando, nasceu, eu sonhei que eles iam nascer, e que estava tudo bem. Quando eu contei do sonho, eu olhei, minha bolsa estava rota. E a gente foi para o HO, e eu tive no HO, e eu tenho orgulho de falar isso, foi no hospital público, mesmo eu sendo médica, né, tinha condições, mas eu tive que ter no hospital público, que era lá aonde meus filhos iam ter toda atenção, Assistência. assistência, né, tinha que ter vaga na UTI, 3 vagas. E até então o Pedro era normal na minha barriga. Eu fazia morfológica, era 2 meninos, uma menina, tudo, cada um com sua placenta, 3 bolsas, 3 placentas e 3 meninos. Eu nem respirava. E aí, quando nasceu, nasceu tudo bem, mas foi prematuro, que foi o Gabriel que rompeu a bolsa, e nasceu Pedro e Adriana. Cada um com 1,50 kg, Muito 935 gramas. pequenininha. Pedro foi o maior e o que teve complicação pós-parto. Então, para mim, ter 3 filhos, chegar na UTI e olhar, e agora, para onde que eu vou? Tinha um na frente, um do lado direito e um do lado esquerdo, eu não sabia para onde ia. Já foi um grande desafio. E aí, depois de 2 semanas, a gente nota que a cabecinha do Pedro estava diferente. Fez a tomografia e descobrimos que ele teve hemorragia, né, um sangramento na cabeça, que precisava operar. Então, aí me veio outro desafio. E agora? Como que vai ser essa criança? Será que vai viver? Entende? E assim, a neurologia é uma ciência que não é tão exata, né? A gente não sabe, principalmente quando passa por cirurgia, é o que eu mais perguntava como mãe para um neurologista. E agora, ele vai falar? Ele vai andar? Ninguém sabia o que iria acontecer. Então, assim, não foi fácil desde o início. Tinha dias que eu dizia, meu Deus, acho que eu não vou dar conta. Assim que ele nasceu, com 1 mês ele operou. A primeira cirurgia na cabeça deu errado, por causa que a válvula entupiu, que ele tinha que passar uma válvula. Compramos outra válvula, a segunda válvula deu infecção. Nossa. Aí a válvula que deu certo foi a do SUS. Então ele fez 3 cirurgias com 1 mês de vida. E aí eu já imagina minhas forças, né. Aham. 3 crianças na UTI, depois passaram para a SEMI, Pedro ficou, Gabriel e Adriana foi para casa com 2 meses e o Pedro ficou mais 1 mês. E quando ele foi para casa, foi outro desafio, porque como lidar com uma criança que usa válvula, que tinha refluxo, que precisava fazer fisioterapia, que precisava de de um acolhimento, de um cuidado diferenciado, além dos 2 prematuros. Então, eu sempre falo que isso foi uma lição de vida, que realmente eu dei conta, Deus manda para quem dá conta mesmo. E eu sempre falo, eu queria 1 para dizer que eu tive. Veio 3, vamos dar nosso jeito, né. E aí, consegui levar até 5 anos, quando deu 5 anos, começou de novo o Pedro ter problema na válvula. Ele começou a ter, ele tinha convulsão, passava mal, tinha que trocar essa válvula. E nisso, durante tudo isso, eu estudava para minha prova de título de especialista. Além de tudo, dermatologista e estudando para a prova. E com filho, que às vezes passava mal, ia para UTI. Gente, era impressionante. No dia que estava assim, daqui 1 mês é a prova, era assim, abril, março, Pedro começava a passar mal em fevereiro. Meu Aí já dava aquele desequilíbrio, porque assim, e agora? Vai ficar quantos meses? Vai dar certo nessa cirurgia? Toda cirurgia que ele ia fazer, ele ficava 21 dias de antibiótico no hospital. 21 no mínimo. Porque ele tinha que tirar a Nossa. válvula, tomar antibiótico para pôr outra, E dentro do hospital? dentro do hospital. Então fazia rodízio, eu, Adriana e a babá. Hum. Imagina. E aí, eu ia aí eu prestava prova, não passava na prova. Teve vezes de eu ir, numa desses anos, eu demorei 4 anos para tirar meu título. No terceiro ano, eu estava indo fazer, eu tinha que ir, porque era uma vez no ano, Uhum. mas Pedro sempre estava meio que doente. Eu sabia que era a mensagem de Deus, você não vai Aham. passar até ele estar bem. E eu aceitava isso que eu vou falar para vocês, aceitação. Você tem que aceitar o sofrimento que você passa. Isso me deixou tranquila, porque se eu estava passando por isso, eu vou dar conta. Então, eu fui fazer a prova numa dessas vezes, do terceiro ano,
o Pedro estava com meningite. E ele não respondia a nenhum antibiótico que tinha no HO. Na época, vamos supor que tinha 10 tipos de antibiótico. Ele estava resistente a todos, de tanta cirurgia que ele já tinha feito. Nossa. Então, para uma pessoa que tem meningite, infecção na cabeça, e nenhum antibiótico resolve, o que vai acontecer? Você pensa que vai morrer, né? Aí, o que a gente fez? Vamos pedir um antibiótico de Recife. No Nordeste só tinha em Recife, não tinha em Natal, João Pessoa, nem na Bahia. Pedi para trazer de Recife esse único antibiótico que poderia resolver a infecção que ele tinha, a meningite. Veio. Na hora que estava vindo o antibiótico, teve greve de correio, teve greve de Nossa. caminhoneiro e o Pedro com meningite. E eu tinha que fazer prova. Então, assim, gente, era uma coisa que foi tão difícil, mas tão difícil. Mas eu arranjei forças, nunca deixei de estudar. E deu certo, o antibiótico chegou, aconteceu de resolver a infecção, trocou válvula, ele foi de alta, deu tudo certo. Depois do 5º ano e alguns meses, de tantas vezes que ele operou, quando ele veio operar novamente, foi em torno de 10, 11 anos, eles estão com 17. No meio de umas férias da gente, ele passa mal, a gente vem e opera de novo, mais umas 2 vezes. Resumindo, ele já operou 18 vezes. Com Sendo na 17 anos já operaram 18 18. vezes. Porque só no 5º ano ele operou 6 vezes. Meu Deus. Colocava, infectava e trocava. Antibiótico, troca, coloca. Entendeu? Então, assim, nessa hora você diz, Deus existe. Porque o caso dele, eu não sabia nem mais para quem pedir para rezar. Porque eu sou médica. Eu entrava no centro cirúrgico, meu marido é médico. A gente sabia que estava sendo feito tudo corretamente, inacreditavelmente, né? E dava errado no outro dia. Fazer o quê? Vamos aceitar, vai passar por isso e vai dar tudo certo. E aceitava e sofrido, sofrido. Então, assim, e eu deixava 2 em casa para ficar com ele. E era assim, porque não tinha ninguém. Mas hoje, com 17 anos, toda vez que eu olho que eu tô com alguma dificuldade, algum problema, eu olho pro Pedro e olho assim, meu Deus, Deus existe, valeu a pena. Temos 2 filhos incríveis que também ajudam demais a ele e isso é uma superação. Isso Né? aí, é interessante a gente conhecer um pouco da história. Eu mesmo não conhecia a história. Né? Eu não sei se Michele conhecia. Um pedaço só. Pedacinho, né? Quem já tinha ouvido. Mas é importante para as pessoas saberem, assim, da mãe guerreira que você construiu com essa força. Isso. Né? Porque, assim, tudo isso que você passou, de idas em hospital e tentativas de fazer prova, 3 filhos pequenos em casa, ajudou você a construir essa forma de você enxergar os filhos. Também. Isso. Você acha que não? E Assim? criou, me deu forças. Porque, assim, quando ele estava com 5 anos, que eu prestava minha prova de título, eu era cobrada também pela sociedade que eu precisava do meu título de especialista. Então, eu me cobrava também como médica, não só como mãe, eu precisava estudar. Eu tinha que arranjar um tempo para estudar. Inclusive, o Gabriel Adriano, ele cansou de me ver horas e horas de noite, madrugada, eles iam dormir, às vezes acordava, eu estava estudando, e ele dizia, mãe, tá bom. Mãe, não estuda mais, não. Eu fiz, filho, mas eu vou conseguir, eu vou mostrar para todo mundo que eu consigo o meu título. E no dia que eu consegui, eu mostrei, tá vendo? Quando a gente se dedica e estuda, a gente consegue o que a gente quer. E aqui eu vejo vários insights, Michele, para as pessoas também ver se as pessoas também enxergar. Porque muitas pessoas abrem mão do profissional pelos filhos. Isso, né? não pode de jeito nenhum. Muitos abrem mão dos filhos pelo profissional. Isso. E você vê o tamanho da sua luta, em momento algum você desistiu dos dois. Não. Você viu que você tentou 5 vezes fazer a prova, né? O Pedro doente, os 2 pequenos em casa. E eu vejo mães que às vezes um filho só. Ela desiste de viver, fica dona de casa. Eu já vi isso. Não é? Isso pra mim não muitas existe. vezes nem cria o filho bem, doutor. É verdade. Super protege o filho, abre mão do profissional e tudo dá errado. Né? E acho bonita essa história sua para as pessoas entenderem. Essa ideia de profissão e família realmente é uma opção para fazer os 2 e nunca vai ser fácil. Eu acho que tem que ter uma boa mentalidade também. A gente tem que trabalhar nossa cabeça, nossa mente, que a gente consegue. Isso desde pequena eu faço. Eu sempre me vi desde pequena fazendo medicina. Sendo médica, eu dizia para o meu pai falecido, acidente de carro quando eu tinha 10 anos de idade. Quem me criou foi minha mãe. Ela ficou viúva de 4 filhos. E eu dizia para ele, eu vou ser médica, eu vou fazer isso, e eu sempre fui determinada. E eu me vejo sempre como uma pessoa determinada, crescendo, ajudando as pessoas, sendo diferenciada e buscando o melhor
E O aí, que eu faço? e a ideia do exemplo, arrastar, também fica clara para os seus meninos. Fica. Quando você falou que eles ficavam vendo você até tarde estudando, Isso. e depois você mostrou o resultado, eles começam a acreditar que estudar É, dá resultado. é. Então, isso tudo constrói o que a gente vê hoje aqui na escola com seus meninos, né? A gente tem o Pedro lá, com os cuidados especiais, a gente vê aqui o Gabriel e a Adriana, meninos super dedicados, muito maduros. A coisa que eu observo muito é a maturidade, Deles. principalmente do Gabriel. Assim, É. O Gabriel é um homenzinho mesmo assim, É. e eu vejo que ele se inspira muito nesse momento, porque por mais que ele era pequeno, né, quando você passou isso tudo, ele carregou isso. Carregou. Gabriel é muito homem. É muito. Maduro. Muito do jeito que ele fala. responsável. Muito. A gente conversa muito a respeito disso. Eu falo para ele, filho, você tem que ser bom, você tem que fazer uma profissão boa, você tem que ver e se esforçar. Você quer um carro? Quero, mãe. Então você vai estudar para ter aquele carro. Você pensa nisso, que dá tudo certo. Entendeu? Eu acho que tem muito, eu acredito que tem muitos valores envolvidos na criação de vocês com os meninos, assim. Como a gente tinha falado anteriormente, primeiro, o valor que envolve a união da família. Eles têm um irmão que vai precisar deles o tempo todo. Então, eles entendem que o egoísmo não existe na vida deles. Não é possível existir. Então, é um valor muito importante para os dias de hoje, né? Essa questão de que você vai conseguir com seu próprio esforço. Eles e muitos outros meninos teriam capacidade de falar assim, eu não preciso, meu pai e minha mãe são isso, eu não preciso correr atrás disso, eu posso escolher qualquer faculdade, porque eles dão conta de pagar, eu posso fazer de qualquer jeito, não preciso estudar muito, que eu já vou herdar algumas coisas, mas não tem. Então, o fato de você acordar de manhã e lutar pelo que você queria, ensinou para eles o seguinte, tudo que você vai conseguir é com o seu esforço. E não vai ser fácil, como não foi fácil para você, não foi fácil para o doutor Adriano. Então, mostrar que nem tudo é de facilidade. Então, são valores muito importantes. E falando em valores, o que você acha, doutora Vanessa, que falta hoje na criação dos filhos? Hoje você convive com várias, né, gerações, mas principalmente os amigos de Gabriel e de Adriana. O que você acha que falta na criação dos filhos de hoje, que é diferente? Só complementar assim, quando você fala Gabriel, convive, Gabriel e Adriana, até porque os amigos são muito parecidos, né? Mas quando você fala de maneira geral. Sim, porque Gabriel e Adriana, eu vejo meninos muito bonzinhos, assim, com muitos valores. Talvez os amigos, que eu acho que sempre as pessoas procuram os iguais para se conciliar, para andar junto, mas olhando de maneira geral para esses jovens, assim, doutor, o que você acha que falta? Eu acho que falta limite. Os pais têm que impor limite. É igual você falou. Você pode ter o dinheiro, mas você tem que impor limite. Você precisa estudar. Lá em casa eu imponho. Vai tirar nota, tem que tirar acima de 7. Ultimamente foi para 8. Aumentou a régua. Aumentou por causa do vestibular. Então, se tirar abaixo, o celular tá fora. Então, limite lá em casa. Você gosta do celular agora? Eles amam jogar o joguinho, aquele PS4, acho que é. Ele ama. Eu tiro o que ele mais gosta. Então, assim, ele se dedica 10 vezes mais. Eu converso, você quer se dedicar, você quer me ganhar? Tire nota boa. Eu vou te dar tudo que você pode ter ao seu alcance, né? Lógico que eu digo não todos os dias, tá? Mas eu acho que limite. Eu vejo muita gente liberar o celular todas as horas. Lá em casa não pode. Tá? Celular tem limite de horário. Quando eu já peguei várias vezes, você está querendo dormir, tá com o celular? Não, pode desligar, telefone, TV. Tem horário, tem regras, tem que, como é que se diz? Obedecer às ordens da gente. Se eu chamo atenção, tem que pedir desculpa se fez errado ou mentiu. Às vezes mente também, tá? A gente chama atenção, deixa de castigo. Tem que fazer adolescente isso. erra, né? Exatamente. Então, assim, mas o principal é o limite, principalmente com o celular, porque é a nova geração Z, né? Eu sempre falo. É difícil você tirar o celular de uma pessoa. As redes sociais estão... Meus filhos não têm Instagram. Já estão com já são 17, diferenciadas, Por né? quê? Porque eu sei que vai mudar a mente. E outra, cair em golpe, sabe de quem é filho. Então, assim, eu tenho que limitar até onde eu posso, porque eu sei que são inocentes. Até ter maturidade de saber administrar. Exatamente. E essa ideia do limite que você falou é bem... A coisa mais importante também que eu vejo hoje, eu falo muito sobre isso no Instagram, a ideia de ter limites, né? Isso. Os pais hoje estão deixando os filhos muito à vontade. Muita vontade. Não tem hora para dormir. Não tem hora para usar o celular. Estão com o celular o tempo inteiro, redes sociais o tempo inteiro. Se a gente não conseguir botar esse limite, eles não entendem a ideia do respeito, que vai pro outro lado. Isso. Porque se ninguém bota limite, não tem que respeitar ninguém. Isso. Então você começa a conectar todos esses valores que a gente acredita que os filhos têm que ter. E eu concordo plenamente com você. Hoje o que eu vejo é falta de limite também dos meninos, sabe? Tem que ter.
ter. Inclusive, tem que defender o irmão. É. É outra coisa. Eu estava um dia com a Adriana, ela falou mal do irmão para uma pessoa na minha frente. Eu cheguei e fiz, você não pode fazer isso, falar do Gabriel. Você tem que defender do seu irmão. Claro, defender num bom sentido, né? Sempre você vai defender sua família em qualquer lugar que você esteja. Por quê? Porque é seu irmão. Você não pode... a pessoa chega falando mal, você não pode dar costa. Você tem que ficar... Ou fica na sua ou defende. Mas nunca... Ajudar o outro a ajuda falar. o outro a falar mal. Isso é a exatamente. irmandade mesmo, Isso é irmandade. né? Porque assim, por mais que ele esteja errado, ali em Em casa vocês se a Bia chega acertam. lá, Gabriel, Não, tal, esse dia tal. ela falou que eu fiquei tão chateada que eu tomei o celular dela por uma semana. Você não vai ficar com o celular porque você fez isso contra o Gabriel. Não aceito você falar assim do seu irmão. E a gente vê meninos tão bonzinhos aqui na escola, os dois, que a gente nem imagina que eles Nem sofrem imagina. castigo, né? É. Porque os pais são tão assim retinhos e ainda assim você vê filhos com todas as restrições, filho com vários limites, ainda assim escorrega. A gente pensa que é menino perfeito, mas não é, né? Mas aí que entra o quê? A amizade. Que a gente tem que ficar de olho, gente, na amizade dos nossos filhos. Eu fico de olho. Tem que ficar mesmo. Porque às vezes, assim, a pessoa tá numa festa, aí uma amiga chama para fazer alguma coisa errado. Entendeu? Então tem que você dar uma olhada no comportamento da sua filha, né? Já aconteceu algumas vezes eu dizer, você não vai andar mais com essa pessoa. Eu não estou gostando. Isso é certo. E aí, às vezes, ela ficava chateada comigo. E eu mudava de rota e nem queria ver que ela ficou chateada, mas eu dizia. E depois ela aceitava, entendeu? Mas você tem que dizer a verdade na hora certa, porque é aí onde você está criando. Depois é tarde. Perfeito. E é a nossa função enquanto pais, né? A gente enxerga o que eles ainda não enxergam. Então, outra lição que ela aprendeu, o meio me molda. E a gente sabe que o meio molda. Muito, mais do que Muito a gente importante. pensa. E daqui a 20 anos, como que você queria que os meninos lembrassem da mãe deles? Como que eles visualizassem a mãe deles? Sabe que hoje eles já me dão muito orgulho, né? Que hoje mesmo teve uma pessoa na academia que perguntou a Adriana, o que você fazer? O que você quer fazer? Ela disse, vou fazer dermatologia. Eu já brilhei os olhos, né? Como eu estou aqui. Eu vou fazer dermatologia, eu vou ser dermatologista, igual a minha mãe. Isso daí eu fico muito orgulho, porque é de livre e espontânea vontade. Ela vê que a gente ama o que faz, gosta do que faz, o Adriano também. Mas, assim, é segura do que quer. Então, eu vejo ela uma excelente profissional, já se dedica bastante. Mesmo se dedicando, eu pego no pé dela, mais do que você imagina, porque eu quero ela melhor do que ela pode ser. Porque a gente sabe que a vida é mais dura para as mulheres também. E não é nem isso, ela é capaz, ela tem uma capacidade incrível. Eu acredito muito. E é outra coisa que eu chego para ele, digo assim, eu acredito em você. Mas você precisa acreditar em você também. Principalmente por Gabriel. E além dele ser um menino incrível, ele é muito inteligente, mas ele dispersa um pouco. E é aí onde eu tenho que tirar o celular para ele prestar atenção. E quando eu tiro, as notas disparam. É impressionante com ele. E às vezes a Adriana vai também no reboco, porque eu tiro dele, às vezes ela vou ter que tirar um pouquinho também. Mas é imprescindível avaliar isso, a questão do celular no dia a dia e com as notas. Quando eu diminuo do Gabriel, ele fica maravilhoso. Mas agora fala assim, o que você acha que o Gabriel vai lembrar da mãe dele daqui a 20 anos? Ele vai lembrar uma mãe que pegou muito no meu pé, e eu disse pra ele esses dias, você vai lembrar daquela mãe que pegou no pé de vocês, dois, vai dizer bem que minha mãe falou. Hoje eu sou quem eu sou, graças a ela. Esse é o maior orgulho que a gente pode sentir como pai, né? Eles vão passar, vão ser excelentes médicos, né? Só depende da gente, eu acho, a nossa profissão. Começa da agora, eu digo estude, dedique, que o resultado vem. Então, eles vão lembrar e vão ter orgulho, com certeza. Porque é exatamente isso que fica, assim. Eu deixo sempre claro isso também, doutora Vanessa, quando a gente fala que a gente está muito preocupado hoje, os pais, em agradar os filhos hoje. Né? Quer agradar o filho. E lá na frente vocês vão falar mal da mãe e do pai que agradou hoje. Isso é certeza que isso vai acontecer. Você né? sabe que eu pensei nisso esses dias. Eu falei, meu Deus, assim, se eu pego tanto no pé que eles devem estar loucos para ir embora de Barreiras, para estudar fora, porque eu fico no pé. Mas eles vão reconhecer no futuro que é para o bem deles. Todo filho reconhece, assim. Minha mãe nem é num futuro tão distante assim, não. Minha mãe fez 72 anos. Aí a gente tava lembrando, no dia que ela tava lá com ela, eu falei, caramba, quanto a senhora pegou no meu pé? As surras que a senhora me deu. Hoje eu tô com 50 anos, a senhora tá com 72, mãe. Ela fala assim, você só é o que você é porque eu peguei no seu pé. Né? E assim, é muito orgulho dela ver um filho assim, e meu de ter tido essa mãe. Talvez se tivesse tido uma mãe mais permissiva, eu não tinha chegado na metade
idade que eu cheguei. E para você ver, né? Eu fui criada por uma mãe com 4 filhos, viúva, perdi meu pai com 10 anos de idade, e nem por isso eu fiquei revoltada, venci, consegui conquistar o que eu queria, meu sonho, e eu falo isso para ele todos os dias. Não é porque você tem que ter um objetivo, dedicar, estudar que você consegue, mas depende de você. Não desvie. E E o a sua engraçado história... na fala é que a gente não percebe em nenhum momento, e que eu acho que isso permeia, né? Que você se vitimizou por conta da situação. Foram várias situações difíceis, Exatamente. mas em nenhum momento você deixou claro assim, eu pensei em desistir ou eu achei que eu não fosse capaz. Isso. Né? Então, eu acho que isso fica muito presente na vida dos meninos. Fica. Eles não vão ter espaço para arrumar desculpa para É nada. verdade. Porque a gente vê na sua fala e até na fala do doutor Adriano que não existe desculpa para as coisas. Não. É o que você quer e outra coisa que fica muito marcante é assim, o que você quer depende de você. É. Então vai lá, procura o Faz. seu e faz, É. né? É o que a gente sempre fala, né? O exemplo arrasta, Aham. porque os Sempre meninos não arrasta. podem se vitimizar também, porque a É. mãe, como a Michelle falou, desde quando você era com seu pai, né, faleceu, você tinha 10 anos, Já grávida era de, decidida. né, grávida de 3, filho com necessidades especiais, ou É. cuidados especiais, e você, momento assim, ai, mas eu sofri, ai, mas foi... Você, momento algum, você falou essa Não. palavra não mostrou um pingo de tristeza, eu, né? pelo contrário, eu fui, De meu Deus, me vitimismo. dá força, como que eu posso ajudar o meu filho? Porque chegou uma hora que eu olhava para o Pedro, eu não sei mais o que é que eu faço para ajudar ele, porque estava além da medicina. A medicina estava sendo feito tudo. Mas a fé que eu tinha que ter, eu estava perdendo a fé, mas eu preciso de alguém que me ajude. Fui atrás de pessoas para fazer oração, tudinho, me dá força, me ajuda a ajudar meu filho, porque tinha hora que eu achava que ia perder ele. E é uma angústia de muitas É mães que muito. estão numa situação. Foi uma situação muito difícil, mas que, graças a Deus, venci todos os obstáculos, graças a Deus. Doutora Vanessa, assim, agora pra gente finalizar também, seria legal você deixar uma mensagem para os pais que estão ouvindo a gente, né? Que estão sentindo, porque eu tenho certeza que eu tenho vários pais, hoje em dia, estão sentindo, estão falhando na missão de ser pai. Porque realmente a gente está vendo momentos muito difíceis. Muito. Né, de ter famílias resolvidas como as nossas, de que sabe o que quer pro filho e que a gente não está preocupado em agradar o filho, porque a gente sabe o que quer pro filho, tá difícil encontrar. Então os pais estão tendo muita resistência na ideia de querer agradar o filho, de não querer que o filho sofra, de querer dar tudo pro filho que você não teve. E eu queria que você desse uma mensagem para esses pais que estão sofrendo com esse momento, assim, fala, poxa, eu estou falando como pai, o que você falaria para um pai ou para uma mãe? Primeiramente, avalie com quem ele anda, avalie as amizades, os comportamentos, pergunta ao seu filho como que é os coleguinhas, o que é que ele faz quando ele vem para a escola, com quem ele anda, é importante, se ele está feliz, né? Depois, avalie as notas, né? E o celular tem que ser regrado. É uma coisa que eu falo e faz diferença. Eu digo porque eu trabalho também com o celular, com mídia, e eu sei que quando eu largo o celular também até a gente muda. A gente para, conversa, né? Bate papo. Mas que volta pro mundo. Ainda mais as crianças. Então, assim, estabeleça horários para estudo. Veja que nota ele está baixa, dedique aquela matéria, por exemplo, física. Eu notei que os meus estavam com dificuldade em física, a nota. Eu fui lá e inscrevi ele num cursinho de física. Os dois vão ter que estudar física toda semana. Avalie o que ele precisa para poder ajudar ele, a ele ser uma pessoa diferenciada. Como quando ele errar, senta com ele, mostra o que ele errou. Se ele falou mal, igual eu falei do irmão, senta com ele está errado, pede desculpa. Tem que punir, não dê tudo o que você quer, diga não várias vezes, é importantíssimo. Lá em casa eles ganharam não, muitas vezes, ainda ganham. Ah, eu quero isso. Não, peraí, não é assim. Você vai tirar nota boa, você vai recuperar a sua nota para você ter direito a ganhar isso. Lá em casa é tudo assim, nas trocas, principalmente de nota. Tirou nota baixa, perde a metade dos direitos. E tem que estudar, tem que ter rotina, tem que estudar, pode fazer atividade física, né? E, assim, apoie ele no sonho dele, que é importante, né? No que ele quer ser. Eu acho, assim, para tentar resumir um pouquinho do que você falou, que eu vejo nesse nosso papo inteiro, Michelle, doutora Vanessa é uma mãe muito de resultado, assim. Os filhos vão dar resultado, é uma família que busca resultado. Em momento algum, perdeu a ternura. Os filhos deixaram de amar, gostar. os filhos deixaram de gostar dos pais. Porque muitos pais têm essa preocupação. Ah, se eu cobrar o desempenho, se eu cobrar resultado do meu filho, ele vai deixar de me amar. Não E vai. foi muito legal esse papo, porque a doutora Vanessa deixou muito claro aqui para as famílias que você pode cobrar do filho, você pode
direcionar o filho, botar limites, respeito e os meninos amarem do mesmo jeito. Eles amam, né? são carinhosos, eles reconhecem, pede desculpa, é importante. Quando erra, fica sem graça. Eu cheguei em casa esses dias, mãe, olha o meu boletim. Aí eu olhei pro Gabriel e disse, seu pai já brigou com você, né? Só pelo jeito que ele falou, eu já sabia. Ele fez, já. Eu fiz, então, você já guardou seu celular? Ele já sabe, tem regras. Toda casa tem que ter regras. Se não estabelecer regras, ele não vai te respeitar. E o meu maior medo era esse, ter 3 filhos e ninguém me respeitar. Era muita gente. Entendeu? Na mesma idade, né? Muita gente, é muita gente. Eu lembro que quando eu comecei, eu parava para dar comida, eu botava 3 cadeirinhas em frente à TV e ia de um por um. Era muita gente. Então, assim, bora pôr limite. Então, foi desde cedo. Um tá dormindo, acorda para comer. Entendeu? Porque, assim, são 3 crianças, 3 horários, tem que ser iguais. Ah, mas ele tá dormindo. Vai acordar e vai comer Junto com os junto dois. com os outros. Depois volta a dormir. Mas tem que ter horário. Tem que anotar quem fez isso, quem fez aquilo. É isso, fazer o quê? Você não dá conta. 24 trocas de fralda, mamadeira de 3 horas é muita gente. E se você não impõe regras, como foi desde o início, você não consegue. Que legal. E o resultado não é só pelo resultado, né, Juvenal? O que a gente vê é que, assim, primeiro que a gente vê uma criação permeada de disciplina e permeada de amor, e é nessa disciplina e é nesse resultado que o presente dos meninos está sendo construído e, logicamente, o futuro, porque eles estão entendendo que o que você pode deixar para eles de maior valor é a educação. É quem eles são que vai construir agora quem eles serão no futuro. Então, a gente vê que tem valores muito, muito firmes e muito sólidos na família. O que eu vejo também muito é que a gente fala sobre isso, assim, sobre a balança amar e educar. Né? Então a gente vê que quanto mais você educa, mais você ama e o equilíbrio vai sendo mantido. E eu percebo muito isso quando eu recebo a Adriana na minha sala, o Gabriel, são meninos que falam assim, dos pais com muita ternura, com muito amor, mas sabem que se pisar na bola, né? Eu já fico preocupada. Ela veio uma notinha, parece que foi errada, ela já estava preocupada. Meu Deus do céu, minha mãe ia tirar meu celular. Tia, pelo amor de Deus, a minha nota é essa. Dá uma ajeitada aí, porque... O que eu posso fazer? Mas é isso, gente. E muito legal bater esse papo com a doutora Vanessa, porque a gente enxerga que é possível educar um filho e o filho ser amado e amar a gente. Eu fico muito feliz com isso, de reconhecimento, porque a gente tá no caminho certo. É uma coisa que eu tenho, né? E eu confesso que muitas vezes eu achei que eu estava sendo rígida demais. Não vou mentir. Por negar, por dizer não, igual você falou, eu digo muito não, eu não dou tudo que eles pedem, eu dou por merecimento. Eles têm que reconhecer que eles vão fazer para merecer, senão eles não ganham. É a vida, né? E esse sentimento de achar que tá sendo dura demais, de estar agindo certo ou não, está muito associado com o que a gente vê hoje em dia. Essa inversão de valores, porque pais que são presentes, pais que são firmes, pais que impõem limites, hoje estão virando raros. E a gente começa a falar assim, pô, será que eu estou errado? Está todo mundo certo? Parece que a sua opinião é contrária. E, na verdade, ela é a única certa perante várias outras erradas. E esse sentimento é normal, doutora. Eu recebo muito esse tipo de comentário lá no Instagram. Poxa, eu tô com medo. Será que meu filho não vai me amar? Ou, será que eu tô sendo duro demais? Eu fiz assim, assim, assado. As pessoas conversam muito comigo lá no direct. E eu falo sempre assim, caramba, é assim que se faz. Né? Esse medo, esse sentimento de estar errado é muito normal no dia de hoje. Mas é isso aí. E é esse movimento que a gente quer criar. Movimento de pais que investem tempo nos valores, na educação dos filhos. Dos pais que vão contra a corrente. Porque hoje a gente tem que ir contra a corrente dessa permissividade. Então, muito obrigada. Foi assim, foi emocionante. Eu acredito que quando a gente conhece a mãe por trás dos filhos maravilhosos, a gente fica muito feliz. Assim, e a ideia era essa, humano, né, Michele? A ideia do nosso podcast é trazer convidados para contar um pouco da sua história. Da história, né? Pouca gente sabe. Porque, na verdade, não existe receita de criar filhos. Né? Mas se cada um contar a sua experiência, e a gente vai pegando um pouquinho de cada um e construindo a nossa história. E essa é a ideia do Lições de Casa. E se não tem receita, mas se eu tivesse trigêmeos, eu ia fazer como você, tá? Eu ia usar como exemplo tudo no mesmo tempo. E aí o povo vai dizer que é sorte, né? Exatamente. Isso que eu fico mais assim, gente, é muito Pode não ter receita, mas eu usaria essa receita. Então a gente vai finalizar por aqui. Agradecer mais uma vez a doutora Vanessa pelo tempo que ela dispôs aqui para nós, né? Médica, professora, mãe de 3, e teve um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Então, muito obrigado, doutora. Né? E a gente vai encerrar agora o nosso Lições de Casa, Educação, Família e Conversas que Importam. E até a próxima. E até a próxima.